que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 7. Livro de Josué, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Josué, capítulo 7, a partir do versículo de número 10. Aleluia! Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Josué 7, a partir do versículo 10. Tem na sua Bíblia, irmão? Se você encontrou, diga achei. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir. Repete comigo: não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema, ou o que é amaldiçoado, do meio de vós. Eu quero pensar com você nessa noite sobre como alcançar a promessa da prosperidade. A prosperidade, ela é uma promessa de Deus para todos nós. Será que você pode dizer isso para o teu irmão que está perto de você? Diga para ele: irmão, a prosperidade é uma promessa. Fala com ele assim: então toma posse dessa promessa. Ela é uma promessa de Deus. Havia uma promessa de prosperidade para o povo de Israel. Eles haviam acabado de conquistar a terra prometida, de entrar na terra prometida. Eles tinham derrotado Jericó. Os muros de Jericó tinham caído. Eles já estavam começando a tomar posse dessa grandiosa e maravilhosa promessa da prosperidade que Deus havia anunciado a eles, dizendo que eles entrariam numa terra de leite e de mel, uma terra que manaria essas coisas. E o interessante é que logo na batalha seguinte, logo na guerra seguinte, Israel é derrotado. Israel sofre uma vexatória derrota para um povo fraco belicamente falando, um povo que não tinha condição nenhuma no que diz respeito a exército de derrotar o povo de Israel. E eles sofrem essa derrota para uma cidade que até o nome dela é um nome para nós dentro do português que denota derrota. Ai. O nome da cidade era Ai. Geralmente quando a gente grita ai, é porque doeu, né? Eu fui fechar uma porta no local que eu estava, a fechadura estava meia já utilizada há alguns anos. O pastor Marcelo fala que eu sou mais forte do que eu penso. Eu só sei que eu quebrei a fechadura na minha mão. Meu irmão, mas deu um rasgo tão grande. Graças a Deus não precisei de ponto. Eu só sei que eu gritei na hora: ai! Essa pequena palavrinha do nosso idioma traz a denotação de que a gente sofreu, de que a gente enfrentou alguma situação difícil, alguma coisa que gerou dor em nós.
E essa cidade que tinha esse nome vai ao alcance de Israel e bota Israel para correr. Diz o texto que Israel vira as costas para Ai. É como se a seleção brasileira, com todo o respeito que a gente tem a qualquer nação do mundo, perdesse no futebol para o Afeganistão. Era essa a derrota que Israel estava sofrendo naquele momento. E diz o texto que Josué, ele se entristece profundamente. Ele, como líder do exército, ele como general, ele se angustia e ele começa a orar e a pedir a Deus uma resposta. E rapidamente ele recebe a resposta de Deus. Deus diz a ele que a derrota chegou porque Israel tinha furtado um anátema, ou materiais amaldiçoados. Por que tinha furtado? Preste atenção no que eu vou dizer. Havia um comando de Deus para quando o povo entrasse em Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo hebreu. E o comando é: vocês vão destruir tudo. O ouro e a prata vocês vão recolher e vão colocar no meu tesouro, no meu depósito. Ou seja, tudo aquilo que eles conseguiriam conquistar de riqueza em Jericó, teria que ser ou consagrado a Deus através da morte, ou entregue no tesouro de Deus. Ou seja, ninguém poderia usufruir de nada. E aí a gente vai se remeter a um princípio que a gente prega aqui na nossa igreja, chamado de primícias. A primeira cidade a ser conquistada pelo povo hebreu, todos os despojos, o que estava ali, não era para ser usufruído pelo povo hebreu, era para ser usufruído somente por Deus, era para ser entregue, consagrado ao Senhor. Mas a ambição no coração de um homem chamado Acã trouxe derrota para o seu povo. Se você for um pouquinho para frente, versículo 20 e 21 de Josué 7, você vai perceber que Acã, ele mesmo se levanta e responde para Josué e diz: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim, quando vi, olha só, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, não era pouca coisa não, irmão. Diz o texto que ele cobiçou e tomou-os, e eis que estão escondidos na terra. O homem ainda enterrou no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Acã, querido, criou dentro do seu coração um trono para as riquezas. Ele criou dentro do seu coração um trono para a cobiça. E como consequência disso, ele trouxe derrota e vergonha para o povo de Israel. Preste atenção, porque aqui a gente já tem uma lição muito importante. Uma lição que Deus nos dá, que pode ser realmente o que está acontecendo na tua vida e que está impedindo você de viver uma vida na prosperidade. Quando você utiliza
o que é de Deus como se fosse seu. Diz o texto que quando você utiliza o que é de Deus como se fosse seu, é como se você estivesse roubando de Deus. E foi isso que Acã fez. Isso demonstra no teu coração que você é alguém que é governado pela cobiça, pelas riquezas, pelo dinheiro. E toda pessoa que é governado pela cobiça, pelas riquezas, pelo dinheiro, toda pessoa que é governada pela matéria, pelo que há no mundo, não vai alcançar prosperidade. Não vai. Porque é um princípio da palavra de Deus, você só ter um Senhor na tua vida, que é o teu Deus, amém? Então quando você, por exemplo, deixa de primiciar, quando você deixa de dizimar, quando você deixa de ofertar, quando você deixa de dar uma contribuição como essa que a gente está pedindo para as pessoas que estão em situação de risco, em situações complicadas por conta das chuvas, quando você deixa de fazer isso, você está dizendo que o dinheiro e as riquezas são o seu Senhor. E sempre o questionamento é: mas se eu der isso, der aquilo outro, eu vou ficar sem. Você nunca vai ficar sem, porque você tem um Deus que é o Deus da provisão. Então a gente tem que aprender isso. São 4 coisas que Deus nos pede na palavra de Deus. 4 coisas que demonstram que nós não temos o dinheiro como Senhor da nossa vida, que nós não temos as riquezas como Senhor da nossa vida. Quais são essas 4 coisas? O dízimo, a oferta, a primícia e as esmolas, as coletas, isso que a gente vai fazer e está fazendo aqui como igreja. São essas 4 coisas que estão na palavra de Deus. Pastor, mas eu achava que era só uma. Eu também achava, irmão. Durante muito tempo eu só dizimei, falei assim: tá bom, estou fazendo o que Deus está me pedindo. Não estou fazendo. São 4. E se eu sou governado pelo meu Deus, eu entrego esses 4 sempre. Agora, se eu sou governado pela riqueza, se eu tenho medo do dinheiro faltar, querido, preste atenção numa coisa. Tudo cabe no seu orçamento, menos as coisas de Deus. Você já reparou? Tudo. Às vezes entra um negocinho aqui. Hoje é um tal da gente comprar as coisas pela internet. O tal do AliExpress, do Shopee. Mercado Livre já é passado, né? O pessoal não está comprando mais no Mercado Livre, não. E outro dia eu vi uma pessoa comprando do AliExpress, e ela toda feliz, e abrindo o pacote. Um cara de 30 anos comprando um bonequinho, irmão. Um bonequinho desse tamanhozinho assim. Aí postou assim: chegou do AliExpress. Pelo amor de Deus. Mas para ofertar não tem, para dizimar fala que não tem, para primiciar fala que não tem, para dar uma ajuda para as pessoas fala que não tem. Quando alguém pede uma esmola, quando alguém pede uma ajuda para pagar uma luz, você fala que não tem. E outra mania besta que a gente tem, sabe qual? De virar e falar assim: eu não vou ajudar não, vai usar para comprar droga. Eu não vou ajudar não, eu ajudo, depois posta foto na praia, viajando. Para que eu vou ajudar?
Irmão, presta atenção numa coisa. A gente ajuda as pessoas, a gente contribui com as pessoas e na vida das pessoas, não é pensando no que elas vão fazer com a nossa contribuição, é entendendo que a gente está entregando para Deus. A partir do momento que sai da tua mão e chega na mão de uma outra pessoa, não interessa mais o que vai ser feito com aquele dinheiro, já está nas mãos de Deus. Se a pessoa vai usar para a glória de Deus ou não, se a pessoa vai usar para o certo ou para o errado, não interessa mais, você fez o que Deus te pediu para ser feito, amém? E tudo isso atrai prosperidade para nós, mas o nosso coração é um coração de Acã. A gente pega o nosso salário, o nosso lucro, se a gente é empreendedor, e a gente consome tudo, ou a gente só gasta com as nossas coisas, a gente enterra. E depois a gente fica reclamando que não tem uma vida de prosperidade. Preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Eu não estou aqui afirmando que se você entregar o seu dízimo, a sua oferta, sua primícia, a sua esmola ou a sua coleta, eu não estou aqui dizendo que você vai ser uma pessoa que vai estar daqui a pouco com a sua conta abarrotada, cheia de dinheiro, não. Não é isso que a Bíblia te promete. Mas a Bíblia promete prosperidade, vida abundante para você. A Bíblia promete felicidade para aquele que contribui, para aquele que é generoso. A Bíblia promete que portas se abrem de uma maneira que você nunca espera. Querido, eu já fiz algumas viagens que foram portas que Deus abriu na minha vida, que eu jamais sonhei em fazer. Quando eu subi, eu me lembro muito bem, em 2013, nas escadas da Times Square, em Nova York, eu olhei aquilo tudo assim, eu me lembro, estava muito frio, irmão, muito frio. Eu até tentei chorar, sabe, mas não consegui, tão frio que estava. Mas o meu olho encheu de lágrimas. Eu falei assim: Deus, de onde eu vim, aonde que eu estou? Irmão, eu não tinha dinheiro, eu não sou rico, mas Deus já me permitiu 2 vezes ir nos Estados Unidos. Deus me presenteou, pessoas me deram a passagem. Hospedagem eu tenho lá, meu cunhadão, ele sempre me hospeda lá. Coisas que eu jamais sonhei. Esse ano, no final de ano, eu ganhei uma viagem que eu jamais sonhei, para um lugar que eu nunca teria condições financeiras de ir. Aí você vira e fala assim: ó, o pastor tem grana, hein? Não é grana não, irmão, pode olhar minha conta lá. Mas uma coisa eu tenho sido fiel ao Senhor, ofertado, primiciado. Eu oferto na vida do meu discipulador, eu dizimo, eu primicio na vida dele, eu dou esmola para quem para no sinal. E Deus vai abrindo portas para mim, vai me fazendo passar por lugares que eu jamais sonhei em passar, vai me fazendo entrar em lugares que é necessário ter muito dinheiro para entrar lá. Só que você não precisa de dinheiro para ir em lugar nenhum. Você tem na sua vida o dono do ouro e da prata, e Ele pode te fazer entrar em lugares que você jamais sonhou em entrar. E se você não tem vivido uma prosperidade de Deus, talvez seja pelo fato de você
está fazendo como Acã. E aí, qual que é o segredo então, para eu alcançar a promessa da prosperidade na minha vida? Qual que é o segredo? Primeiro segredo, eu preciso confiar na segurança do Deus Todo-Poderoso. Repete comigo, confiar, mais forte, irmão, confiar na segurança do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso confiar. Faltou em Acã confiar de que ele iria ter muito mais do que aquilo que ele furtou, que Deus disse para que ele entregasse para os tesouros dele. Faltou em Acã a segurança de que Deus ia dar para ele muito mais do que aquilo que ele estava roubando em Jericó. Eu preciso confiar que o meu Deus, Ele sempre vai me dar o sustento. Eu preciso ser seguro nos braços dEle, crendo que Ele vai cuidar de mim, de cada detalhe. Isso tem que estar no meu coração. Financeiramente Ele vai cuidar da minha saúde, Ele vai cuidar da minha família, Ele vai cuidar de tudo que está ao meu redor. Ele vai cuidar da minha cidade, Ele vai cuidar da minha igreja, Ele vai cuidar e Ele tem cuidado. E eu estou seguro nos braços dEle. Imagine se você tivesse... Tem alguém que fala japonês aqui? Não? Imagina que se você tivesse, que não fala japonês, sozinho, 3 horas da manhã, no centro de Tóquio, sem nem trocado no bolso, sem nada na conta bancária. Como que o teu coração estaria? Você estaria louco, irmão. Doido, doida, desesperada, angustiada. E agora, o que eu vou fazer? Isso é do ser humano. Mas não era para ser assim. Porque a nossa segurança não era para estar no crédito, no dinheiro que a gente tem. Era para estar em Deus. Então era para eu estar ali descansando, crendo que Deus iria abrir uma porta para mim, de que Deus iria fazer algo de maravilhoso por mim. Ah, mas se você estivesse lá no centro de Tóquio, com o famoso cartão de crédito Black, você estaria fácil para você iria pagar um intérprete, você iria pagar uma diária no hotel, você iria pagar o que comer, você tinha ali crédito. Querido, preste atenção, a nossa segurança muitas vezes não está nem no dinheiro, é no crédito que a gente tem. Não é nem no dinheiro. A gente fica desesperado quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não tem crédito, porque a gente não está encontrando segurança em Deus. Eu acho meu pai é uma figura, cara. Meu pai, ele estava trabalhando num comércio, ele havia aberto um sacolão para ele gosta muito de mexer com frutas, verduras, né, legumes, e ele estava trabalhando dessa maneira. E na última visita que eu fiz a ele virou e falou assim: Humberto, vendi aquele negócio, saí de lá. Por que, pai? Ah, o pessoal paga muito no cartão, um negócio aí, um Pix e tal. Eu gosto de dinheiro. Eu fui e voltei para a feira. Porque na feira, eu não sei quem já trabalhou em feira ou quem já viu como que funcionam as coisas na feira. Na feira rola muito dinheiro, não é? No cash. E meu pai é uma piada, cara. Ele vai pagar alguma coisa assim, quando eu vou lá, ele não deixa eu pagar nada. Aí ele pega, arranca assim do bolso assim.
Sabe aquele chumaço de dinheiro assim? Tira a nota de R$2 e entrega. Ele gosta de andar com aquele chumaço de dinheiro assim, tal. Tá com o bolso cheio de... Tem alguém que conhece gente assim aqui? Vocês conhecem? É muito interessante, cara. As pessoas sentem segurança quando estão com dinheiro. E muitas vezes aquele dinheiro não é dele, sabe por quê? Às vezes o dinheiro é o capital de giro, mas ele gosta de estar lá. E a gente vai confiando nessas coisas. E a gente deixa de usufruir a prosperidade de Deus. Deixa eu falar com você diretamente. Deus sabe para quem eu estou falando. Quantas vezes você já pegou um empréstimo que não era necessário pegar? Que você ficou com medo, o que pode vir a acontecer e tal. Eu vou lá e vou pegar um empréstimo. Aí pega o empréstimo. Aí daí a pouco faz uma prestação que não consegue pagar e pega outro empréstimo. E aquilo vai virando uma bola de neve, com todo respeito à igreja maravilhosa. Mas vai virando uma bola de neve, você vai se metendo numa dívida enorme. Eu já conheci pessoas que por conta de ir pegando empréstimo, porque o banco vai vendo que você vai pegando empréstimo e vai pagando prestação, ele vai te ligando, vai oferecendo pelo telefone um empréstimo. É assim ou não é? O famoso 011, irmão. E aí essa pessoa falava assim para tudo quanto é empréstimo, ia lá no banco e empréstimo. Daqui a pouco aquilo virou uma dívida de R$50 mil. Conheço pessoas que tiveram dívidas de R$100 mil, de R$1 milhão, porque foi pegando empréstimo atrás de empréstimo. Uma hora você tem que parar e dizer assim: Deus, eu dependo de Ti. Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre financeiro. Eu entrei nesse lugar com as minhas próprias pernas, eu fiz muita besteira, mas me tira daqui no Teu colo, Senhor. Isso precisa estar no seu coração. Você vai alcançar a promessa da prosperidade quando você dedicar o seu melhor ao Deus Todo-Poderoso. Repete comigo: o meu melhor. Mais forte: o meu melhor tem que ser entregue ao meu Deus, o Todo-Poderoso. Nós cantamos aqui essa canção que está narrada em Mateus 26, 7 e 8, em que uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, derrama sobre a cabeça de Jesus quando ele estava sentado à mesa. E os discípulos, vendo isso, eles se indignam, dizendo que era desperdício. Não era. Judas gritou naquele momento: por que não pegou e deu para os pobres? Jesus vira e fala assim: os pobres vocês sempre têm eles com vocês, eu não, daqui a pouco eu vou para a cruz. Essa mulher, ela deu o que ela tinha de mais precioso e mais importante. O nosso melhor tem que ser entregue a Deus, o melhor das nossas forças, o melhor do nosso dia. Nós precisamos dar do nosso tempo, entrar nas casas, orar pelas pessoas, ministrar a palavra de Deus na vida das pessoas, investir nelas para atrair elas para o reino de Deus. O meu melhor
melhor tem que ser entregue ao meu Deus. Porque quando eu entrego o meu melhor para Deus, eu atraio o melhor de Deus para mim. Quem está comigo, amém? Quando eu entrego o que eu tenho de melhor, eu vou atrair o melhor do Pai para a minha vida. Talvez você não está atraindo o melhor de Deus, porque você não está entregando o seu melhor para Ele. O nosso melhor muitas vezes se refere a um tempo a sós com Deus de 2 minutos, 3 minutos. O nosso melhor para Deus às vezes se refere a uma ida a um culto de terça-feira, um culto de domingo, uma frequência a uma célula. E a gente vai dizendo que a gente está entregando o melhor. Está entregando o melhor coisa nenhuma. Quando você entrega o melhor, todos os dias da sua vida são gastos para Ele. Quando você entrega o melhor, você não se sacia, não se satisfaz em simplesmente frequentar cultos de igreja. Você atrai pessoas para o culto, amém? Você ministra sobre a vida das pessoas a palavra de Deus. Para alcançar essa promessa de prosperidade, terceiro segredo é crer que eu tenho uma identidade diante do meu Deus. Repete comigo: eu tenho, mais forte, eu tenho uma identidade diante do meu Deus. Olha nos olhos do teu irmão, fale com ele isso. Irmão, você tem uma identidade diante de Deus. Veja só o que a gente sente se a gente não tem um olhar espiritual sobre a prosperidade. Se tenho dinheiro, eu sinto que eu tenho valor. Se eu não tenho dinheiro, eu me sinto sem importância. A minha autoestima, quando eu tenho um olhar equivocado a respeito da prosperidade, a minha autoestima é proporcional ao meu dinheiro. Até o meu estado de humor depende do dia do mês. Quinto dia útil, você está sorrindo de uma orelha na outra orelha. Sexto dia útil, o banco já lambeu tudo, você está chorando na sua casa. Não quer conversar com ninguém. Até o nosso estado de humor depende do dia do mês. Quanto mais perto do dia do pagamento, mais alegre eu fico. Está errado, peraí. Quem que governa a minha vida? O dinheiro é Deus. Veja, querido, o que a gente sente quando a gente tem um olhar espiritual da prosperidade. O salmista no Salmo de número 8, versículo 3 a 5 diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Você é a coroa da criação de Deus. Você é o melhor que Deus fez nessa terra. Essa é a sua identidade. Esqueça essa mentalidade de que o quanto você tem é que determina quem você é. Ah, pastor, mas diante dos homens é assim. Que se dane os homens, que eu agrade o meu Deus, que eu viva para a glória dele, e que eu entenda que eu sou coroa da criação dele. Quando eu entender isso, eu atrairei prosperidade para a minha vida. Quarto e último segredo
para alcançar a promessa da prosperidade na minha vida, eu preciso temer somente ao meu Deus. A maneira como a carne governa a nossa vida, no que diz respeito a essa ideia equivocada de prosperidade, é causando medo e ansiedade. A gente com receio de ficar sem dinheiro e passar necessidade, nós entramos em colapso, ficamos atormentados e com medo. Aí a gente perde noite de sono, a gente fica pensativo, ansioso, porque o dinheiro está controlando a nossa mente. O vínculo da prosperidade com o dinheiro oprime o ser humano. Você pode falar isso para o teu irmão que está perto de você, para ele aprender, para ele guardar? Fala com ele. O vínculo da prosperidade com o dinheiro oprime o ser humano. Desligue essa ideia de que prosperidade é vinculada ao dinheiro. Prosperidade é vinculada a uma vida com Deus. Há uma vida que exalta a Deus. Deus pode te dar muito se for propósito dele. Deus pode te fazer ficar milionário, trilionário. Ia falar comprar o cruzeiro, não, porque acho que não foi boa ideia, não. Mas Deus pode te dar dinheiro para você comprar o que você quiser nessa terra, se for propósito dele. Mas Ele pode também fazer com que você não tenha todo esse dinheiro do mundo, mas tenha uma vida tão feliz, tão próspera e tão abençoada, sem essa ansiedade, sem esse medo, sem essa opressão, simplesmente se você servi-lo e se entregar a Ele de todo o seu coração. A gente fica preocupado com a conta que a gente tem para pagar amanhã, a fatura do cartão de crédito, a quarta conta de luz que está para vencer e vai cortar a luz. Mas todas essas coisas, elas sempre na nossa mente vão acontecer amanhã. E a gente fica atormentado. E aí Tiago, no capítulo 4, versículo 13 e 14, escreve para nós o seguinte: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aquelas 10 pessoas que morreram em Capitólio tinham planos para o dia seguinte. Quando a gente está de férias passeando num lugar bonito, a gente sempre está pensando no outro dia em qual passeio a gente vai fazer. E com certeza muitos deles estavam ansiosos, estavam comentando na lancha: amanhã a gente vai acordar a tal hora, porque a gente vai comer em tal restaurante e a gente vai fazer tal passeio. Talvez alguns deles nem dormiram à noite por conta do passeio de barco que iam fazer naquele cânion, que era o principal ponto turístico, que é o principal ponto turístico de Capitólio. Talvez de tanta ansiedade tiveram dificuldade de dormir. De que valeu? O amanhã não existiu para eles. Querido,
De que adianta a ansiedade? De que adianta a preocupação sobre o amanhã? A gente nem sabe se ele vai existir. Vamos tentar viver o hoje. Posso ouvir um amém? E vamos viver o hoje para a glória de Deus, amém? Não é viver o hoje, vou torrar tudo, porque amanhã eu não vou viver. Não é isso. Vou agradar a Deus o máximo que eu puder hoje, amém? Não sei o que vai acontecer amanhã. Arranca do meu peito, Senhor, a ansiedade pelo dia de amanhã. Será que você pode orar assim? Arranca da minha mente a preocupação. Rick Warren, um grande escritor que escreveu o livro Uma Vida com Propósitos, que vale a pena ler. É um devocional de 40 dias. Ele, de uma maneira muito sensata, ele vai dizer o quão importante é vivermos para os propósitos de Deus nessa terra. Vivermos para Jesus e descobrirmos que essa é a nossa identidade. Viver para a glória de Deus. Se eu perguntasse para você nesse momento, você trabalha com o quê? Aonde? Aí depois da sua resposta ainda perguntasse, você gosta do que você faz? A grande parte das pessoas diriam e dizem não. E aí a gente questiona, então por que você continua fazendo? Por que você continua trabalhando lá? Aí as pessoas falam, por causa do dinheiro, por causa do salário, é porque é de lá que eu consigo pagar as minhas contas. Querido, ao responder assim, a gente está dizendo que o nosso Senhor é o dinheiro, não é Deus. Então eu tenho que fazer do meu trabalho um trabalho para o meu Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, Paulo vai escrever: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Posso ouvir um amém? A gente precisa parar de trabalhar pelo dinheiro, e a gente tem que trabalhar pelo nosso Deus, para agradar o nosso Deus. Eu já contei essa história aqui. Diz que se aproximaram perto de um pedreiro numa obra e perguntaram para ele: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma parede. Depois foram a um outro pedreiro que também estava fazendo a mesma coisa que o primeiro pedreiro estava fazendo, e perguntaram para ele: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral onde pessoas vão entrar e adorar o meu Deus. Sabe qual que é o nosso problema, querido? A gente faz as coisas pensando simplesmente naquilo que a gente vai ter como benefício, não com o entendimento de que o que a gente está fazendo pode estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. O seu emprego, eu não sei o que você faz, cara, que você está aqui, qual o seu emprego, em que área você trabalha. Eu só sei de uma coisa: todos nós precisamos começar a fazer tudo o que fazemos para o nosso Deus, não para os homens. Você não está trabalhando por empresário X, Y ou Z. Você não está trabalhando
para o grupo de japoneses, de ingleses, de alemães. Você tem que entender que você está trabalhando para Deus. Aqui na igreja você trabalha para Deus quando você adora, quando você entra na casa das pessoas, se torna líder de célula, ora pelas pessoas, abre novas células, intercede, você está trabalhando para Deus. Mas lá no teu trabalho, na tua empresa, naquilo que você faz, faça da melhor maneira possível, porque você não está fazendo para ter um salário melhor no final do mês, você não está fazendo para pagar suas contas no final do mês, você estará fazendo para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso que você serve. Se a gente viver com essa mentalidade, a gente vai ser próspero. Se não, a gente vai atrair sofrimento e destruição para nós. Se você for ler o capítulo 7, versículo 24 e 26 de Josué, você vai perceber qual foi o fim de Acã, e foi um fim tenebroso. E você vai perceber que no capítulo 8, versículo 2 de Josué, Deus manda os hebreus lutarem contra Ai, e Deus diz para eles: agora que foi destruído do meio de vocês a cobiça, o Deus das riquezas, agora vocês vão entrar lá, vão ganhar a guerra e vão tomar posse de tudo que estiver dentro de Ai, e tudo será de vocês. Porque é assim que Deus faz. Depois que a gente entende que Ele é o Senhor, tudo que é dele é nosso, e nós começamos a usufruir daquilo que é dele.